Montenegro, reconhecido como o país mais jovem do mundo desde sua independência em 2006, possui uma paisagem cultural única moldada por sua rica história. A jornada da nação inclui períodos de influência de vários impérios, resultando em uma sociedade diversificada e mente aberta. Historicamente, a resistência de Montenegro contra potências externas cultivou um espírito de união e independência. O século XIX marcou um período significativo de construção nacional, e em 2006, Montenegro tornou-se o país mais jovem do mundo como resultado de um referendo. A abertura cultural de Montenegro pode ser atribuída à sua mistura de influências, desde o cristianismo ortodoxo até tradições islâmicas e estilos de vida mediterrâneos. Sua juventude como nação independente contribui para uma fluidez nas normas sociais e culturais, tornando-a mais receptiva a novas ideias e mudanças. O ethos das liberdades individuais está profundamente enraizado na consciência coletiva de Montenegro. A perspectiva da nação sobre liberdades pessoais reflete uma obrigação cultural, promovendo uma sociedade acolhedora e não julgadora. As aspirações europeias de Montenegro também levaram à conformidade com padrões europeus, promovendo ainda mais a abertura e o progressismo. As normas sociais e a cultura em Montenegro, especialmente ao longo de suas linhas costeiras, exibem uma atitude liberal em relação às escolhas pessoais, incluindo estilo de vida, vestuário e imagem corporal. As praias refletem um microcosmo dessa tendência cultural, onde uma variedade de trajes de banho é aceita, e há uma compreensão implícita da expressão pessoal. A visão de Montenegro sobre a imagem corporal é inclusiva e equilibrada, valorizando o bem-estar geral e a felicidade em vez de aderir estritamente a padrões idealizados. O diálogo cultural em Montenegro está em evolução, com mudanças legislativas voltadas para a inclusão, igualdade de gênero e direitos LGBTQ+, gerando conversas entre visões tradicionais e modernas. Em resumo, a história complexa de Montenegro na luta pela independência moldou uma disposição cultural que valoriza as liberdades individuais, fomenta a abertura e acolhe a diversidade. As normas sociais da nação, influenciadas por seu passado, continuam a evoluir, mantendo um compromisso central com as liberdades individuais. Quando se trata de vestuário e imagem corporal, as praias do país servem como um epítome de suas atitudes liberais. Seja você um turista ou um local, você encontrará a atmosfera social de Montenegro como uma de aceitação e liberdade, permitindo que você desfrute não apenas do sol, mas também da liberdade de ser você mesmo. No que diz respeito aos aspectos legais em Montenegro, a arena das liberdades individuais se estende até mesmo aos quadros legais que regem espaços públicos como praias. O país adota uma postura relativamente liberal em relação às praias opcionalmente vestidas ou naturistas, refletindo seu ethos mais amplo de liberdade pessoal e autonomia. Essa abertura é respaldada por leis geralmente permissivas, com ressalvas destinadas a garantir a decência pública e o respeito a todos. Embora o cenário legal em Montenegro não estabeleça explicitamente diretrizes detalhadas para praias opcionais de roupas, cria um espaço onde esses tipos de praias podem existir sem muita complicação. Ao contrário de alguns países onde a nudez pública é estritamente regulamentada ou proibida, Montenegro adota uma abordagem mais flexível. Existem áreas designadas, especialmente em regiões com grande número de turistas, onde práticas de roupas opcionais são toleradas. Essas áreas geralmente são bem sinalizadas, e informações sobre elas são disponibilizadas ao público por meio de vários canais, incluindo escritórios de turismo. A designação dessas áreas muitas vezes segue os costumes locais e as normas culturais predominantes da região, o que significa que já existe um nível de aceitação social. Isso funciona em conjunto com o quadro legal, criando um ambiente geralmente acolhedor para frequentadores de praias com roupas opcionais. No entanto, é essencial observar que a leniência geral não significa uma falta total de regulamentação. Leis relacionadas à decência pública e comportamento inadequado ainda se aplicam, e condutas inapropriadas podem atrair penalidades. O sistema legal espera um certo nível de decoro a ser mantido, e ações como comportamento obsceno, atividade sexual ou assédio não são toleradas e são puníveis por lei. A ideia é encontrar um equilíbrio entre as liberdades individuais e o bem-estar coletivo da sociedade.
Portanto, embora você seja livre para ficar sem roupas em áreas designadas, espera-se que mantenha uma atitude respeitosa com relação aos outros que compartilham o espaço. Dado que Montenegro é um país em transição, com aspirações de laços mais estreitos com a União Europeia, seus quadros legais em torno de questões sociais estão sujeitos a mudanças. Atualmente, há um diálogo em andamento sobre alinhar as leis locais com as normas europeias, especialmente aquelas relacionadas à decência pública e liberdades individuais. É um diálogo complexo que muitas vezes coloca visões tradicionais contra atitudes mais liberais europeias. No entanto, apesar dessas discussões em curso, é improvável que a abertura fundamental de Montenegro em relação à escolha individual, no que diz respeito a roupas e liberdade pessoal, mude drasticamente no futuro próximo. Um aspecto interessante do ambiente legal em torno das praias com roupas opcionais em Montenegro é o papel da governança local. Municípios frequentemente têm o poder de regular praias locais e podem aprovar leis que dizem respeito a códigos de vestimenta. Isso significa que as diretrizes legais podem variar de uma região para outra, enfatizando ainda mais a influência local. A necessidade de informar os visitantes e incentivá-los a respeitar as normas locais é crucial. Enquanto discutimos as diretrizes legais, é importante observar que aceitação social e permissão legal muitas vezes caminham juntas, e a lei pode criar o quadro, mas são as pessoas, suas crenças e atitudes que dão vida a essa estrutura. Em Montenegro, a tolerância legal em relação às praias com opção de vestuário é sustentada por uma sociedade que geralmente valoriza e respeita as liberdades individuais. É uma relação mútua que reflete, em muitos aspectos, a complexa interação entre a lei, a cultura e as liberdades pessoais no país. Embora o sistema legal de Montenegro não forneça regulamentações exaustivas para praias com opção de vestuário, ele oferece espaço suficiente para que esses locais coexistam em harmonia com as normas sociais. As leis refletem o ethos mais amplo do país, buscando equilibrar a liberdade individual e a decência pública, respeitando tanto a história cultural quanto a identidade em evolução de Montenegro. A liberdade de escolher usar ou não roupas em certas praias em Montenegro é um tema de interesse tanto local quanto internacional. Essa liberdade, respaldada pela permissividade legal e aceitação social, provoca uma variedade de reações da comunidade e dos turistas. Embora não tenhamos conduzido entrevistas ou pesquisas, é possível deduzir atitudes gerais por meio de relatos publicados, artigos e discussões sociais sobre esse aspecto único da vida montenegrina. Os moradores locais geralmente exibem uma atitude tolerante, se não totalmente indiferente, em relação às praias com opção de vestuário. Essa aceitação não é apenas um desdobramento do quadro legal, mas está profundamente enraizada no tecido social de Montenegro. A prática não provoca reações chocadas ou sussurros escandalizados, ao contrário, é vista como uma escolha pessoal que cada indivíduo é livre para fazer. A atitude prevalente é de indiferença respeitosa, com as pessoas mais preocupadas em manter a beleza natural desses espaços e garantir que permaneçam acolhedores para todos, vestidos ou não. Os turistas, por outro lado, chegam com diferentes níveis de noções preconcebidas e expectativas. Alguns vêm especificamente em busca da experiência oferecida pelas praias com opção de vestuário, impulsionados pelo senso de liberdade que esses espaços prometem. Para esses indivíduos, as praias funcionam como zonas de liberdade, permitindo a expressão pessoal e uma pausa das restrições sociais. Eles se deleitam na liberdade, usando a experiência como uma forma de escapar das limitações que podem sentir em seus países de origem. No entanto, nem todos os turistas compartilham desse entusiasmo. Aqueles que não estão cientes das normas locais podem expressar surpresa, confusão ou até desconforto ao encontrar essas praias. Ao longo dos anos, as autoridades de turismo tentaram antecipar isso, fornecendo informações aos viajantes para que saibam o que esperar. Isso ajudou em certa medida, mas o espectro de reações ainda é amplo. Turistas que vêm de ambientes mais conservadores ou sociedades onde a nudez pública é tabu podem reagir de maneira diferente. Em resumo, a interação entre a legalidade, a cultura e as reações individuais é complexa.
Montenegro busca equilibrar a liberdade individual com a decência pública, refletindo sua história cultural e sua identidade em evolução. A compreensão e o respeito pelas normas locais são essenciais para uma experiência harmoniosa para todos os visitantes. A permissão para praias com opção de vestuário em Montenegro apresenta uma série de vantagens e desvantagens, impactando aspectos tangíveis da sociedade, como o turismo e a coesão cultural. Por um lado, isso impulsiona o setor turístico, atraindo visitantes internacionais que valorizam a liberdade pessoal. Além disso, reflete uma postura progressista em meio a um mundo que, em algumas áreas, tende ao conservadorismo em resposta à globalização. Entretanto, surgem desafios significativos. A divergência cultural pode resultar em tensões, especialmente entre gerações e comunidades. A infraestrutura inadequada, como falta de sinalização e instalações básicas, pode gerar obstáculos logísticos. Há também o risco de exploração comercial, transformando o conceito libertador em uma empresa comercializada e exclusiva. Montenegro destaca-se globalmente pela abordagem única, situada entre aceitação institucionalizada e subcultura underground. O país oferece uma experiência personalizada, menos focada em afirmar uma declaração e mais em conceder liberdade. A existência dessas praias é um tema complexo, enraizado em implicações socioeconômicas e culturais, exigindo um diálogo cuidadoso e planejamento considerado para equilibrar as diversas facetas deste intrigante elemento do cenário social e cultural de Montenegro. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, até o próximo vídeo.